Pai, a nossa vida, a nossa existência, Senhor, está totalmente ligada, Senhor, a uma vida, Pai, na Tua presença, Pai. Na Tua presença, Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Precisamos da Tua presença no acordar, no levantar, durante o nosso dia, à noite ao dormir. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Fique à vontade nesse lugar, Espírito Santo. Fique à vontade entre nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, este lugar é Teu. A casa ela é Tua, Senhor. Nossos corações são Teus, Senhor. Nossa vida pertence a Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, uma manhã gloriosa. Uma manhã onde o Teu nome seja exaltado. Uma manhã onde o Teu nome seja glorificado, Senhor. Porque, Pai, tudo que nós fazemos aqui, Senhor, é glorificar o Teu santo nome. Recebe o nosso coração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero viver algo novo. Sim, Senhor, nós queremos. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Vem, Espírito Santo. Sobre meu novo amanhecer. Vem sobre nós essa manhã. Eu quero viver algo novo. Toma nossas preocupações. Vem me visitar hoje aqui. Oh, Senhor, vem nesse lugar. Eu quero Oh, conhecer mais de aleluia. ti. Mais. Espírito vem, Espírito Santo. Mais da Sua presença, Senhor. Mais da Tua presença, mais da Tua presença, mais. Eu quero viver Toma nosso algo novo. coração. Como esses homens, Senhor, na Tua presença. Faz meu coração arder de Oh, novo, vem. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Toma, Pai, cada preocupação que há no nosso coração em Tuas mãos. Tira de nós toda ansiedade, Senhor. Queremos desacelerar nesse momento, Espírito Santo. Santo Espírito, desce Oh, venha sobre Santo nós. Espírito, Toca, Senhor, em nossas vidas essa manhã. acender. Toque em nossas vidas nessa manhã, Espírito Santo. Santo Espírito, Aleluia. desce como fogo, Tu és o primeiro nesse lugar, desce Senhor. como fogo, Tu és o primeiro em nossos corações. incendeia. Tu és o primeiro em nossos corações. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como Precisamos de Ti para viver algo novo. Todo dia algo novo, Senhor. Todo dia um novo da Tua presença. Espírito, desce como fogo. Uma nave vinha todo dia do céu, Senhor. Pai, nós queremos um maná diário, Senhor, sobre nós. Um maná da Tua presença, Senhor. Um maná da Tua presença. Um maná da Tua presença, Senhor. Ore, cantarabalaba, chore, lavado. Um maná da Tua presença, Espírito Santo. Algo novo diariamente, algo novo. Oh, ore, cantarabalaba, chore, lavado. Venha sobre nós, Senhor. Estamos de corações rendidos na Tua presença. Corações rendidos corações rendidos na Tua presença. Toma a Tua palavra, Pai, a ser ministrada nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu garoto tirei o espelho do forno. Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmão? Amém. Deus é bom, amém? Vocês estão com frio? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Glória a Deus. Amém? Quer que diminua a ventilação aí? Pode vir diminuir um pouquinho, Pablo, por favor? Não, Não, é a garganta. Não é o teto baixo, não, é a garganta. Amém. Abra comigo Isaías 43, por favor.
Profeta Isaías, versículo 43, capítulo 43, versículo 19. Versículo 80, tá? Beleza. Isaías 43, versículo 19, que é o tema do ano, né, aqui na igreja, né? Amém? Amém. E diz assim, né? A minha versão é a nova versão transformadora. Diz assim: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Ou na revista atualizada, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém, meus irmãos? Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram-se novas as outras coisas, todas as coisas, né? Irmãos, quando nós iniciamos uma caminhada com Jesus, né? Quando conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, eu fiz isso há 22 anos atrás. Amém? Dia 9 de outubro de 2003. Dia 4 de fevereiro de 2004, me batizei nas águas. Automaticamente, quando entendemos que o pecado nos separa de Deus, de uma forma automática o Espírito Santo ele vem ativar dentro de nós um processo. E esse processo se chama o processo da santificação. Aquilo que a gente vivia antes de ter Jesus, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar a não viver mais. Agora, esse processo ele tem fim, te digo, só quando Jesus voltar. Ou se ele nos levar antes disso, amém? Amém. Esse processo ele não tem fim. Todos os dias a gente está melhorando algo em nós. E o Espírito Santo ele está nos conduzindo a um caminho de transformação, diariamente. Diariamente. Né? Nós vivemos essa metanoia. Né? A palavra metanoia, ela é grega, vem do grego. Né, que tem como significado uma transformação profunda de mente, mudança de pensamento e o arrependimento que nos leva a uma nova maneira de viver. Metanoia é uma transformação. Sabe, eu me lembro muito bem que antes de aceitar Jesus, o Flamengo tinha um trono na minha vida. Porque eu deixava de ter comunhão com a igreja para ter comunhão com a televisão, por causa do jogo de futebol, ou com os amigos no bar, ou com coisas que o mundo nos oferece, mas que nos afasta da presença de Deus. Agora, quando o Espírito Santo ele chega, quando reconhecemos Jesus como Salvador, o Consolador passa a habitar dentro de você, dentro de nós, e ele causa uma transformação. Então você para de ter aquele desejo de participar das coisas do mundo e começa a viver algo novo. E como que isso é bom, né, irmãos? O Espírito Santo ele traz esse prazer de viver na presença de Deus, coisa que o mundo não entende. Porque antes de aceitar Jesus, não sei se já aconteceu com você, mas comigo, como que era? Não quero ser crente não, porque eu vou estar, né? Não posso fazer nada, crente não pode fazer nada. E essa é a mentira que o diabo quer colocar na mente de muita gente. Nós não precisamos de artifícios para nos alegrar.
Porque o cristão, dentro desse processo de santificação, ele encontra prazer na presença de Deus. Ele encontra prazer na presença. Irmãos, eu não estou falando que você vai estar livre de lutas, livre de enfermidades, de perseguições, Não. O salmista vai dizer lá em Salmo 1 que a chuva cai sobre todos nós. As lutas estão sobre todos os seres humanos. Jesus foi batizado, e o que o texto diz? Jesus foi batizado e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O processo da santificação passa pelo deserto. Mas como diz aqui, no versículo que nós lemos, eis que porei um caminho no deserto, em rios no ermo é terra seca. Eis que porei um caminho no deserto. O tema da mensagem de hoje é reconstruindo um caminho de valor. Repita comigo: reconstruindo um caminho de valor. Aquele que aceita Jesus, entra nesse processo, precisa reconstruir um caminho de valor. E hoje eu vou te mostrar na palavra de Deus um homem que precisou reconstruir um caminho de valor. Amém? Em nome de Jesus. Construir, nós temos uma frase, né? Construir é mais fácil do que reconstruir, concorda? Construir não é mais fácil do que reconstruir, irmãos? Construir não é mais fácil que reformar? Quantas vezes a gente chega no local, vê lá tudo cheio de mofo, quebrado? Não é mais fácil construir do que reconstruir? Porque reconstruir passa por dois processos, construir passa só por um. Reconstruir é você quebrar o que está feio, quebrar o que está ruim, quebrar o que está mal feito e fazer certo. Então nós temos uma frase: construir é mais fácil que reconstruir. Só que muitas vezes é necessário reconstruir. É necessário reconstruir. Sabe? Por que é necessário reconstruir, irmãos? Quando construímos um caminho com erros diante de Deus e diante dos homens, precisamos reprogramar a rota, reprogramar as nossas decisões. Se estávamos indo por um caminho torto, um caminho com atalhos, um caminho com muitas facilidades ilícitas, nós precisamos voltar, construir uma rota correta. Precisamos, seja como filho, seja como pai, seja como marido, seja como um funcionário, como um empregado, ou como um patrão, um chefe, como um líder na igreja. Quantas vezes eu como líder, eu lidero lá na igreja, o ministério que prepara para o batismo nas águas, eu lidero o ministério de acolhimento dos cultos, que é a integração, eu lidero o Vida Vitoriosa com a minha esposa. E quantas foram as vezes que eu precisei reprogramar as minhas decisões? Quantas vezes eu precisei fazer o caminho de volta e em algum liderado pedir perdão, reconhecer que ele estava certo, que eu estava errado. Isso faz parte. Isso faz parte e isso é necessário como líder, como homem, como sacerdote da casa. Quantas vezes eu precisei ir na minha esposa e falar: amor, me perdoe. Me perdoe porque eu fui ignorante. Me perdoe porque eu não tomei a decisão correta.
Quantas vezes eu precisei na minha filha de 9 anos falar: filha, papai não falou direito com você, perdoa papai. Sabe por quê, irmãos? Porque se esse caminho não é feito em relação a pessoas, você pode estar ferindo, você pode estar machucando e nem sabe. Então rever os nossos conceitos é importante, muito importante, porque se for necessário, a gente precisa ser desconstruído. O Espírito Santo, ele é especialista em nos desconstruir. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Permita que ele trabalhe. Sabe, o rei Davi, o grande rei Davi, o maior rei de Israel, o rei Davi, orgulhoso do seu reinado, vencia batalhas, guerras. Mas há um tempo que o texto diz o seguinte, porque naquela época os reis iam na frente, iam junto para a batalha. Os povos, eles se confrontavam demais, um querendo roubar o despojo do outro, conquistar terras. Então povos vinham contra o reinado de Israel e de certa forma eles também iam contra outros povos que tinham muitos esses embates. E o texto diz assim: no tempo em que os reis iam para a guerra, o rei Davi decidiu permanecer em seu palácio. Então todos os soldados, os guerreiros, estavam lá na guerra, na batalha, mas ele ficou em casa, decidiu descansar. Sabe, irmãos, quando nós decidimos descansar, nós ficamos muito vulneráveis ao diabo. O que aconteceu? O rei Davi foi para a varanda do seu palácio. E aí, na altura, contemplou uma mulher tomando banho nua. E quis ter aquela mulher. E aquela mulher era esposa de um dos seus soldados. Amém? Amém. Urias. O rei Davi lançou esse homem na frente da batalha para ele morrer. Sabe por quê? Porque Davi engravidou a sua esposa, Betseba. Davi cometeu um homicídio, além de cometer um adultério. Aquela mulher passou sua gestação e durante 9 meses o rei Davi escondeu o seu pecado de Deus. Já pararam para fazer essa conta? Durante 9 meses, porque assim que a criança nasce, aquela criança, ela cai enferma por causa do pecado do rei. Foi necessário que um profeta chegasse para ele e falasse que ele estava errado. Aí o rei Davi vai e escreve o Salmo 51. Enquanto me calei, os meus ossos se secaram. Ele cai em profundo arrependimento, irmãos. Isso é quebra do Espírito Santo. Porque o rei Davi, como poucos homens do Antigo Testamento, ele tinha o Espírito Santo. E ele escondeu aquele pecado do Senhor. Alguém consegue esconder pecado de Deus, gente? Não, mas ele não se arrependeu. Ele não confessou. Ele não colocou a mão na consciência.
E disse: Deus, tenha misericórdia. Durante esse período de quase um ano, o rei Davi escondeu o seu pecado. Precisou Deus usar um profeta para chegar e falar: você está errado. E quantos são aqueles que chegam para nós e com muito amor digam: irmão, você está errado. Usado por Deus, e pelo coração duro a gente não ouve. O Espírito Santo, ele nos desconstrói para construir algo novo. Ele nos quebra. O rei Davi, ele chorou, ele se arrependeu, ele se quebrantou. Sabe, aquilo que o mundo fala que o homem não chora, irmãos. Eu choro é muito na presença do Senhor. Eu choro é muito na presença de Deus. Ele é digno das minhas lágrimas. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, irmãos. Como homem, sacerdote, deixe o Espírito Santo trabalhar em você. É importante que você permita a ação do Espírito Santo. É importante. Como você tem construído o seu caminho como homem de Deus? Uma pergunta para autoanálise. Como eu tenho reconstruído o meu caminho diante de Deus? A Bíblia vai dizer que nós somos cartas de Cristo, lidas pelo mundo. Como as pessoas têm lido você? Como sua família tem lido você? Já pararam para pensar nisso? Como? Uma pessoa que expressa o fruto do Espírito Santo ou uma pessoa que não expressa nada do Espírito Santo? Sabe, irmãos, o Espírito Santo ele veio com uma função: preparar você para a volta de Jesus. Ele só vai conseguir se você deixar. Ele não vai forçar a sua vida, não vai. O Espírito Santo não força, quem força é o diabo. O Espírito Santo não força. Ele só te transforma se você deixar. Se você se quebrantar, se você se arrepender, se colocar no local de dependência. Em nome de Jesus. Meu desejo hoje é que você entenda a necessidade de reconstruir caminhos. E se você quer viver algo novo, alguma coisa pode estar travando isso na sua vida. Amém? Amém. Posso desligar o ar-condicionado? Posso? Obrigado. Está bem frio. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, abram comigo, por favor. Gênesis capítulo 32, por gentileza. Gênesis capítulo 32. Tá? Vou ler bastante, tá? Peço que vocês acompanhem com atenção. Quantos conhecem a história aqui de Jacó e Esaú? Né? Vou trazer um contexto antes da leitura, tá bom? Abraão teve Isaac. Amém? Amém. Isaac teve Esaú e Jacó. Tá? Eles, irmãos gêmeos. Ok, pessoal? Na lei, o primogênito, ele recebia a maior bênção do pai. Primeiro filho homem, tá? Jacó, ele nasceu agarrado no pé de Esaú. Quando Esaú saiu da barriga da mãe, logo atrás saiu quem agarrado? Jacó. Por isso que ele tem esse nome, aquele que segura pelo calcanhar, né?
Com o tempo, o significado do nome de Jacó ganhou mais 2 adjetivos, tá? Enganador e suplantador. Mas vocês vão entender por quê. Aí, esses meninos, eles cresceram, né? Eles cresceram e chegou o tempo que seu pai Isaac já estava bem idoso, cego e quase partindo para a glória. Então, Isaac chamou Esaú para que o abençoasse. Sendo que antes disso, Jacó, ele fez de uma forma bem malandra, ele ofereceu ao seu irmão um prato um ensopado, né, de lentilhas. E o Esaú, com fome, aceitou aquele prato e ele falou: eu te dou se você me der o seu direito de primogênito. Sabe? E Esaú não valorizou o seu direito. Ele não valorizou o seu direito. Muito pouco, né, irmãos? Muito pouco, porque para a cultura isso era o maior benefício de um pai para o filho naquela cultura. E Jacó queria muito. E Esaú simplesmente porque foi oferecido algo a ele. É igual aquele tipo de crente que não olha para Deus, olha para as coisas que Deus pode dar. Eu quero as tuas mãos, não os teus pés. Eu quero os benefícios, mas eu não quero me sacrificar para ter uma vida reta. Tem crente que pensa assim, irmãos. Ele quer o que Deus pode dar, ele não quer o abençoador. Então ele não valoriza a bênção de ser filho, ele valoriza as bênçãos. Primeiro valorize a bênção de ser filho. Então, depois desse acontecimento, chegou o momento de Esaú receber a bênção. O que aconteceu? Esaú foi caçar. Jacó, junto com a mãe, que a mãe era conivente com Jacó, fez um ensopado com o pai, botou peles, porque Esaú era peludo, diz a palavra de Deus. Ele se fez no lugar de Esaú e foi lá receber a bênção do irmão. Quando o irmão chegou, o pai já tinha acabado de abençoar. O que aconteceu? Jacó foi embora, fugiu da presença do seu irmão e foi para as terras do seu tio Labão. Todo mundo aqui comigo? Jacó chegou lá nas terras de Labão, ficou muito encantado pela sua filha Raquel. Ok? O que Labão fez? Olha, o dote da minha filha você tem que trabalhar para mim durante 7 anos. E durante 7 anos Jacó batalhou. Ok? Na hora do casamento, de ter a sua esposa, a lei não deixava casar a mais nova. Tinha que ser a mais velha primeiro, a sequência. Labão enganou Jacó. O que aconteceu? Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E mais 7 anos ele trabalhou para conquistar a sua esposa. Então 14 anos. Né? Isso nos dá aqui uma dica, né, para os jovens que ainda não são casados, né? Há um tempo e há um sacrifício. Ok? Eu sou pai de menina. Não é qualquer um que vai chegar. Primeiro tem que ser um homem de valor, um servo de Deus, um trabalhador. Ok, irmãos? Por quê? Porque se eu estou preparando a minha filha para ser uma mulher de Deus, ela tem que conhecer alguém de Deus. Se eu oro pela vida dela e a abençoo, tem que ser assim, irmãos.
Ou seja, você que não é casado, valorize uma mulher, encontre uma mulher de valor, peça isso a Deus. E você que é pai também. Tenha muito cuidado. Passou-se 14 anos, Jacó casou, agora tem 2 esposas. Naquela época, a lei deixava, né, ter 2 esposas. Não sei como é que ele conseguia, porque uma só já é difícil de administrar, né? Imagina 2, mas amém. O que aconteceu? Labão vai e faz Jacó trabalhar mais 6 anos por conta do rebanho. E ele fala, ó, todo rebanho que nascer malhado é seu. O rebanho tinha a pele toda lisa. Aí vem aquele texto que Jacó coloca gravetos, ripas, bambus, vou botar aqui. E quando ele olhava pelos bambus, pela cerca, ele enxergava aqueles animais malhados. E começou a nascer animais malhados. Lembra dessa história? Pela fé, ele foi fazendo aquilo e ele ficou um homem de posses. O texto diz que o comportamento de Labão começou a mudar com Jacó. Aí nós chegamos aqui no nosso texto, tá? Aí em Gênesis 32, que diz assim, leia comigo, né? Acompanha aí comigo. Quando Jacó seguiu viagem, por quê? Porque Jacó decidiu juntar tudo que tinha, sua família, os netos de Labão, tudo. Lembrando que Labão era tio e sogro ao mesmo tempo, tá, gente? Decidiu juntar tudo e ir embora, voltar para sua terra, tá? Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-lo, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Maanaim. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros ao seu irmão Esaú. Por quê? Porque ele estava voltando para sua terra. Ok, irmãos? Ele estava voltando aonde estava o seu irmão, que ele enganou. Continuando. Que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: dei a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz o seu servo Jacó: até o momento estava morando com o nosso tio Labão. E agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviou estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Misericórdia! Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Imagina, irmãos, ele está vindo com a sua família, voltando para sua terra, e o seu irmão vem contra ele com 400 homens. O que ele pode imaginar? Nossa, vou ser destruído, vou ser morto. Quando viu a notícia, Jacó ficou apavorado, dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para a sua terra natal, para os seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de cajado. Agora, minha família, os meus servos, formam 2 caravanas. Por favor, salve-me de meu irmão Esaú. Estou com medo
de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei os seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali. Depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho ao seu servo e lhe disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo deu as seguintes instruções: quando meu servo Esaú se encontrar com vocês, e ele perguntará de quem são servos, para onde vão e quem é o dono desses animais, respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas não são mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo, e todos se seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando encontrarem, e não se esqueçam de acrescentar: vejam, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando o ouvir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Amém, irmãos? Todo mundo entendendo por aqui? Então Jacó ficou com medo e ele, de uma forma organizada, tentou amolecer o coração do seu irmão. Tentou, de certa forma, mostrar um arrependimento. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação de seu quadril, do quadril de Jacó, e o deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem a Jacó. Respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me, qual o seu nome? Disse Jacó. Por quê? Porque quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel e disse: vi Deus face a face, e no entanto a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite e que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Amém, irmãos? Que história, hein? História digna de um filme. O encontro de Jacó com esse homem, tem tradições que vão dizer ser celestial, tem tradições que vão dizer anjo. Ele representa o Senhor. Quando nós temos um encontro com Deus, somos tocados pelo Senhor. Amém. A nossa identidade
ela é mudada. Jacó, que era conhecido como usurpador, suplantador, ele teve a sua identidade transformada. Um homem de Deus precisa ser transformado. Eu preciso ser transformado. Você precisa ser transformado. O pastor precisa ser transformado. Todos nós precisamos ser transformados. Quando nós temos um encontro com o Senhor, acontece o que aconteceu com Jacó. Depois de aproximadamente 20 anos de ter enganado seu irmão, de ter construído sua família, ele teve um encontro com o Senhor. Clamou a Deus para que Esaú o recebesse bem. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Ele está refazendo o seu caminho. Está refazendo o seu caminho. Eu não sei se você observou, né? Porque em alguns trechos ele diz assim: vá e diga ao meu senhor Esaú. Ao meu senhor Esaú. Sabe? Isso acontece porque o coração dele já estava sendo ministrado pelo Senhor. Quantas vezes a gente tem que voltar e pedir perdão a alguém, porque o Espírito Santo está aqui falando: olha, você não está certo, você tem que ir lá se consertar, você tem que devolver aquilo que você pegou emprestado, você tem que ressarcir aquele que você roubou, você tem que refazer uma mentira que você criou, refazer a verdade. Nós somos desafiados a isso, irmãos. Nós somos desafiados a refazer esse caminho. Eu e você somos desafiados. E isso não é fácil. O que Jacó estava fazendo, o que Israel estava fazendo, não era algo fácil. Não era algo fácil. Continuando o texto, agora no capítulo 35, diz assim: Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. 7 vezes. O número 7 ele tem uma chave na palavra de Deus. 7 vezes ele se curvou diante de seu irmão. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Os dois choraram. Então Esaú virou as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus me deu. Em sua bondade concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. E em seguida Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, Aí Esaú respondeu: meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não. Se obteve seu favor,
peço que aceite meu presente. E que alívio é ver o seu sorriso amigável e como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais do que o suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: vamos andando, eu acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos que têm crias, também têm crias. Se o forçamos demais, mesmo por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo, seguimos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei o meu senhor em Seir. Está bem? Disse Esaú. Mas pelo menos permita-me deixar alguns de meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é necessário. Para mim, ter sido bem recebido pelo meu senhor já é o bastante. Amém, irmãos? Amém. O Senhor preparou o coração de Esaú. Muitas vezes nós ficamos com medo de refazer caminhos, principalmente quando é relacionado a pessoas. Com medo do confronto, com medo do embate, ou até aquela frase: eu não fiz nada, por que eu tenho que ir lá pedir perdão? Né? Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, em Romanos 12:18: se possível, o apóstolo Paulo falando, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, irmãos, quando depender de você, tenha paz com todos. Seja alguém de paz. Paz está lá dentro do fruto do Espírito Santo. Um homem e uma mulher de Deus que carrega o Espírito Santo precisa expressar o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. Você precisa carregar as características de Jesus. O fruto do Espírito Santo, os 9 aspectos, são as características de Jesus, gente. Jesus era amoroso. Jesus era fiel. Jesus é amoroso. Jesus é fiel. Jesus é alegre. Jesus é a paz do Senhor Jesus. Jesus é bondoso. Isso precisa sair de você para as pessoas. Agora, as pessoas que você de repente precisa refazer caminhos, precisa encontrar, você precisa quebrar essa casca que foi criada por algum erro lá atrás. Aleluia! Depois de ter um encontro com Deus, Deus toca em nós, nos dá um novo coração, uma nova visão e um novo caminho. Deus tocou em Jacó, mudou a sua identidade de enganador, suplantador. Agora o nome dele é Israel. Significado de Israel: Deus prevalece. Mesmo com todas as minhas limitações, Deus prevalece. As pessoas viam Jacó passando e o nome dele agora é Israel. E as pessoas diziam: vai lá, Deus prevalece. Porque Deus, quando nos toca, muda a nossa identidade. Eu tive a minha identidade transformada, irmãos. Amém. Você também creia nisso. Amém. Creia nisso em nome de Jesus. Sabe, depois de 20 anos, Jacó precisou refazer o seu caminho. Ele precisou reconstruir a sua jornada para restaurar a sua aliança com seu irmão. Isso teve um custo, irmãos. Primeiro,
Ele precisou se arrepender. Ele precisou se arrepender e pedir perdão. Ter uma atitude de perdão. Isso é um custo. Segundo, ele precisou investir nisso. Ele deu os seus bens para o seu irmão. Tantos bois, ovelhas, cabritos, jumentas. Isso significa o quê? Que há um custo, há um preço a ser pago. Não é se a gente tem alguma coisa para ser consertada, não é ela chegar lá e sair dando os seus bens, não. Mas isso tem um preço nesse caminho, um preço de quebrantamento. Um preço de quebra. Nossa, quebra, é joelho no chão, é jejum, é ter coragem de resolver. Terceiro, o maior inimigo para a reconstrução é o orgulho. O maior inimigo para a reconstrução é o orgulho. Provérbios 16:18 diz: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Irmãos, o que é orgulho? É se sentir superior, sempre superior. O que você faz é o mais certo, é o mais correto. É querer ser o mandão diante das pessoas. É querer que tudo dê certo do seu jeito. Isso é orgulho. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo. O orgulho é ser soberbo, altivo, se achar superior. Irmãos, o Espírito Santo quebra isso. Se você deixar, se eu deixar, o Espírito Santo quebra isso. Quebrou no rei Davi. Quebrou num homem chamado Coração Segundo o Coração de Deus. Quebrou o orgulho, quebrou a altivez. Sabe? Se precisamos refazer caminhos, o primeiro que tem que ser quebrado é o orgulho. Em nome de Jesus. Sabe, quando Jacó chega para Esaú e fala assim, meu Senhor, ali já está demonstrando um orgulho quebrado. Ele já está devolvendo para o irmão o seu direito. Você é meu Senhor porque você é mais velho. Aquilo que eu peguei de você não é meu, é seu. É seu. Você é o irmão mais velho. Você teve direito à bênção de Deus. Mas eu peguei, não, é seu, eu não quero mais. Eu não quero mais. E quantas vezes ficamos presos? Ficamos presos em pequenas coisas. Ah, porque o irmão me olhou na rua e não falou comigo. Ah, porque o pastor abraçou o irmão no domingo, mas não me abraçou. Pequenas coisas, irmãos. Satanás pega isso e transforma num troço gigante. Não seja confundido pelo inimigo. Não seja confundido pelo inimigo. Não seja. Em nome de Jesus. Não seja confundido. Se você precisar reconstruir algo na sua vida, sabe por que eu falo isso, irmãos? A palavra de Deus diz o quê? Nós lemos lá em 2 Coríntios. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, amém? Amém. Glória a Deus. Isso é espiritualmente falando. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, me batizei espiritualmente, Deus perdoa os seus pecados. Amém? Amém. O bandido que está lá no presídio, preso, aquele está lá preso, está lá no presídio, aceitou Jesus lá no presídio, é salvo, amém? Amém. Tudo se fez novo na vida dele, não se fez? Mas ele não tem que pagar a sua pena? A consequência do pecado dele. Refazer caminhos é consertar a consequência do pecado. De repente é um parente que você não fala mais com ele.
é um amigo, é um familiar. Entendeu, irmãos? Sabe por quê? Porque se você ficar preso a coisas mal resolvidas, o novo de Deus ele não vai acontecer na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quero viver o novo de Deus. Deus vai construir um caminho no deserto, rios na terra seca, em nome de Jesus. Mas se você tiver uma pendência, resolva essa pendência. Resolva, irmão. Jacó tinha uma pendência com o seu irmão. Se você tem uma pendência com o seu liderado, resolva. Se você tem uma pendência com o seu líder, resolva. Não deixe que o diabo encontre legalidade para que isso seja impedimento de você receber o novo de Deus. Eu te falo uma coisa, há novo de Deus todos os dias. Amém. O povo no deserto tinha alimento diário. É verdade. O Senhor Jesus é o pão da vida. É o rio de vida. A água viva é Ele. Agora, você vai experimentar, só depende de você para experimentar isso. Só depende de você, meu irmão. Sabe, se for difícil, se algo difícil para ser resolvido na sua vida, peça ajuda ao seu pastor. Peça ajuda ao seu líder. Não entre na batalha sozinho. Guerreiro que entra em batalha sozinho morre. Guerreiro que entra em batalha sozinho morre. Se for difícil, se precisar de ajuda, você tem líderes nesse lugar. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Aleluia! Jacó, ele teve a consciência dos seus atos. Ele entendeu que para ele voltar para sua terra, ele precisava consertar-se com seu irmão. Ele entendeu isso. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, o jeito de Deus não é o nosso jeito. O jeito de Deus não é do nosso jeito. Sabe, Josué, capítulo 3, versículo 5 diz: disse Josué ao povo: santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, o jeito de Deus é arrependimento. O jeito de Deus é santificação. O jeito de Deus é purificação. O jeito de Deus é quebrantamento. Esse é o jeito de Deus. Aleluia. Esse é o jeito de Deus, não é o seu jeito. Você não escolhe. Você segue a forma que Deus faz as coisas. O quebrantamento precisa existir na sua vida. Amém. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor. Eu quero viver algo novo. Comece a trazer na sua memória o que precisa ser Faz meu consertado, coração arder de novo. o que precisa ser revisto, Fazendo todo medo de reconstruído. trazendo sobre mim Em nome de Jesus. amanhecer. Comece a falar com o seu Deus aí agora. Quero viver algo Comece, feche seus olhos, fale com o Senhor. Peça ao Espírito Santo me ajuda. Vem visitar hoje aqui. Nos ajude, Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer, Espírito Santo, a tua voz. Nós precisamos reconhecer a tua voz, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ore cantarabalaba chorelabá. Espírito vem. Nós precisamos, Pai, seguir a tua forma, o teu jeito. Perdoa nossas falhas, Senhor. Eu quero viver. Em nome de Jesus. Aleluia. Faz meu coração arder. Sim, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Todo medo desaparecer. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero Nós viver. queremos viver algo
Aleluia, Senhor, nós queremos viver algo novo, Senhor. Espírito Santo, nós queremos, Pai, estar limpos. Limpos, Espírito Santo, para o Teu agir. Limpos para o Teu agir, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Incendeia, Senhor, nosso coração. Senhor, crie coragem, Senhor, nesses homens, para viver, Pai, na Tua presença, consertar o que precisa ser consertado, Senhor, quebrar e reconstruir, Senhor, quebrar e reconstruir um testemunho, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, quebra, Espírito Santo, quebra, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Reconstrói, Senhor, faz Queremos viver, Senhor, Pai. Queremos viver, Pai, diariamente o Teu nome, Senhor. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Irmãos, nessa manhã, com temor e tremor, com reverência na presença do Senhor, Aleluia. eu quero aqui deixar a oportunidade, se você está aqui, quer uma oração, tem alguma situação que é difícil de resolver, precisa desse novo de Deus. Irmãos, eu gostaria de orar por você. Gostaria que você que desejar, pode vir aqui à frente. Nós queremos abençoar a tua vida, declarar o novo do Senhor sobre a tua vida, sobre as tuas ações, o fruto do Espírito Santo se movendo através de você. Alguém entre nós pode vir aqui à frente, fica à vontade para abençoar a tua vida. Oh, venha, Senhor Jesus. Nós precisamos. Venha, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, aleluia, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Venha Santo, fortalecer os teus servos, Senhor. Espírito Santo, venha preencher, Senhor. Espírito Santo, venha mover-se, Senhor, através desse homem de Deus. Espírito Santo, Ele reconhece a presença de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor, tocar, Espírito Santo. Venha trazer, Senhor, fogo, Pai. Venha, Senhor, trazer a Tua presença mais e mais. Senhor, que haja coragem, Senhor. Coragem para romper, Senhor. Coragem para romper, Espírito Santo. Para que viva o novo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, trazer, Senhor, ousadia. Trazer ousadia, Senhor, para refazer caminhos, Senhor. Para criar um caminho de valor, Deus. Em nome de Jesus, venha trabalhar, Espírito Santo. Espírito Santo, encontra espaço no coração. Encontra espaço no coração, Senhor. Em nome de Jesus, venha, Pai, atuar, Senhor. Com graça, com misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Homens rendidos na Tua presença. Quebrantamento acontecendo diariamente. Hoje, o Espírito Santo diariamente. Seja cheio de Deus. Seja cheio do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para cumprirmos o propósito. Para cumprir o propósito. Em nome de Jesus. Pode retornar para o lugar. Para cumprir o propósito, Senhor. Eu quero colocar os irmãos, Pai, da nova vida dos jovens em Tuas mãos. Espírito Santo, venha atuar, Pai, cumprindo propósitos, Pai. Homens que se levantam para servir, homens que se levantam para orar, homens que se
tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Venha promover um processo, Senhor. Venha promover um processo, Pai. O processo do quebrantamento. O processo da reconstrução. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que estes homens, Senhor, de mãos dadas com o pastor Renato, Senhor, com os diáconos, com os líderes, venham, Pai, dar frutos, Senhor. Dar frutos, Senhor. Dar frutos, Senhor. Que jovens aqui venham dar frutos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Aleluia. Essa é a nossa oração, amado Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, Pai. Eu entrego essa ministração em tuas mãos. E eu te agradeço pela oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.